Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um assunto bem interessante. Vou falar um pouco sobre a FAANG. Se você ainda não ouviu sobre FAANG, que significa Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, te convido a dar um pulinho lá no site e a gente tem um artigo lá, um post bem interessante explicando a FAANG. Mas eu sempre me perguntei, essa FAANG aí, ela deveria ter mais alguém nesse meio, né? Então, hoje nós vamos melar a FAANG e vamos colocar aí um pouco de Microsoft aí nessa sigla aí, né? Por que a Microsoft não faz parte das FAANG, hein? Deveria ser M-FAANG ou coisa do tipo, né? Ou de repente até FAANG, só que ao invés de Netflix, quem sabe Microsoft. Vamos dar uma olhadinha aqui então. Trouxe aqui uma tabela fazendo um comparativo entre elas. Microsoft, Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. E o primeiro comparativo que eu faço aqui é sobre os dividendos pagos. Então a gente percebe aqui que a Microsoft paga 1,3% de dividendo, Facebook, Amazon, Netflix e Google não pagam dividendos e a Apple, depois de alguns anos, muito dinheiro em caixa, resolveu pagar dividendos e aí estamos na casa de 1,5%. Já o earning per share, né, o lucro por ação, a gente percebe ali, a Microsoft acabou de lançar um balanço e o Google também, né? Então a gente percebe ali que a Microsoft está em 5,08, enquanto o Facebook 5,9, a Apple com 11,67, a Amazon com 23,81, Netflix com 2,48 e o Google levando aí no último balanço, né, teve uma atualização, 39,87 dólares. Isso aí é o ganho por ação. Também, né, que a gente tem que considerar que o preço da ação é diferente de todas elas aqui, né? Mas é só para a gente ver aqui quanto que uma ação tá gerando de ganho. Já o preço sobre lucro, né, o price earning, a gente, na verdade, não é assim uma métrica que a gente utiliza muito para escolher uma ação, né? Porque geralmente as empresas de tecnologia têm o PL muito alto, né? E aqui a gente pode ver o Netflix com 135, né? Enquanto o Google com 31, a Amazon com 81, Facebook 33. A Apple é menorzinha ali, então ela está sendo negociada ali em torno de 18 vezes, ali 17,8, né? Então em torno de 18 vezes o seu valor. Se a gente for observar a Netflix, imagina, se a Netflix está sendo negociada 135 vezes o seu valor, né? Então é uma métrica que a gente olha, mas não decide nada com base nela. Eu trouxe aqui só para vocês terem uma noção aí dessa comparação. E por último, a gente olha aqui o market cap, né, o valor de mercado. Então, Microsoft continua acima de 1 trilhão. Se eu não me engano, ela está acima de 1 trilhão há mais tempo do que a Apple ficou e a Amazon ficou também, né? Então a gente observa aqui que ela está com 1,08, né, trilhões, enquanto o Facebook tem 570 bilhões, a Apple 955 bilhões, né? Então é questão de tempo aí para a Apple atingir 1 trilhão de novo, né? Fica muito próximo, assim como a Amazon também muito próximo ali de atingir 1 trilhão. Netflix completamente não deveria nem estar nessa relação aí para competir, né? 147 bilhões aí, um valor de mercado, e o Google com 864 bilhões. E agora eu vou mostrar aqui então no gráfico como que se comporta. Então a gente observa aqui, esse gráfico aqui está o de 3 anos, né? Então, desde 2017 ali mais ou menos. Vamos comparar todas elas aqui e mais uma pitadinha que eu vou colocar, né? Para ver como que elas se comportaram ao longo do tempo aí. Então aqui a gente tem o gráfico da Microsoft, tá? Olha só que subida interessante, né? Nos últimos 3 anos. A gente pode variar aqui para ver em outros períodos. E vamos começar então colocando aqui o Facebook. Então, nesse vermelhinho aqui,
O Facebook performou pior do que a Microsoft, disparado, né? Então, iniciando aqui em setembro ali de 2016, mais ou menos, né? A data que está aqui embaixo, ó, né? Quando para o mouse aqui, a gente percebe que o Facebook ele não tem assim se desenvolvido muito, ele entrou aí numas confusões, né? Enfim, teve uma queda gigantesca, depois subiu, ia lançar a moeda, a Libra, mas está ali lutando, mas só que está com preço, né? As ações ainda estão ali, ó, num preço de julho de 2018, de um ano atrás. Depois do Facebook, então a gente coloca aqui a Apple. Então a Apple é uma excelente empresa, né? Mas de qualquer maneira, está aí, ó, perdendo para a Microsoft ultimamente. A gente observa aqui que ela esteve acima, mas também teve um momento aqui que diminuiu as vendas de iPhone na China, né? Então teve aí uma desaceleração aí na compra dos produtos da Apple, mas depois veio outro resultado, enfim, né? Tem oscilado bastante aí. Uma empresa excelente, muito boa, mas perdeu para a Microsoft nos últimos 3 anos, né? Já a Amazon, empresa também muito boa, né? Teve um crescimento aqui absurdo, também quando passou de 1 trilhão, novamente queda. A gente observa aqui, né, esse período teve uma queda para várias, né, que foi ali em dezembro de 2018. Então aqui a gente teve uma boa queda em várias ações. E hoje a Amazon é a empresa que está acima da Microsoft. Então quem comprou há 3 anos e manteve, ela está aí, a Amazon tem uma performance melhor do que a Microsoft. Netflix, então falei mal de Netflix, né? Falei que nem deveria estar lá na relação por causa do valor dela de 147 bilhões, mas olha aí o lucro que a Netflix trouxe nos últimos 3 anos, ó. Em disparada nos últimos 3 anos melhor do que a Amazon e do que a Microsoft, né? Então ela ficou em primeiro lugar, Netflix, com a Amazon em segundo, a Microsoft em terceiro. Se a gente observar, né, desde o do marco zero aqui, ó, então a gente tem ali um 247%. Google, observando aqui um pouco o Google, então também não teve uma performance melhor, é o preto aqui, não teve uma performance melhor do que Microsoft também. E por último, vou trazer uma outra empresa aqui, que eu não coloquei na tabela, mas é interessante a gente observar, que é a IBM. Então a IBM também é uma boa empresa, né? No entanto, olha aí a performance da IBM, bem lá embaixo, né? Então assim, a IBM, se a gente for comparar exatamente todas essas aqui para escolher quem vai ficar lá nas FAANG, a gente não coloca o I em lugar nenhum aqui, porque a IBM ficou muito lá embaixo. Mas a Microsoft, né, poderia desbancar alguma delas aí. Vou clicar aqui em 10 anos, vamos ver como que vai o gráfico em 10 anos. Ó. A gente percebe, né, em 10 anos o que aconteceu. Netflix em disparado. Quem investiu em Netflix há 10 anos, olha só o lucro que a Netflix trouxe. Depois da Netflix foi a Amazon e depois a Apple. E vamos olhar aqui por último em um ano. Né? Então, comecei a investir há pouco tempo, comecei a acompanhar o canal há pouco tempo, então como é que a gente está em um ano? Bom, partindo aqui de um ano, em disparada a Microsoft. Então, a gente pode perceber que a Microsoft ela cresceu muito e tenho lido bastante sobre ela e ela tende a crescer um pouco mais. Bom, pelo menos são previsões, né? Quem me acompanha aí viu os outros vídeos sobre crise, então agora tirem as conclusões aí se vai ter crise ou não e se vale a pena comprar ou não. Olha que interessante aqui, ó, nesse período aqui, né, que foi ali, ó, dezembro, né, de 2018, tivemos uma queda em praticamente tudo aqui, ó. Vou incluir aqui o SP500 para a gente ter uma ideia de como se comportou aqui o índice. Aqui. Então a gente observa o SP500 também ficou aquém da Microsoft.
Certo, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Então, se gostaram do vídeo, dá o like aí, compartilha, inscreva-se nos canais, participem aí das redes sociais, deem sugestões dos vídeos que vocês querem assistir. Ouçam o podcast do BP Milhão, que agora é o BPM Cast, e até o próximo vídeo.